Vamos retomar então e começar a abrir as caixas da Focoffenday italiana. Eu tenho 3 caixas aqui, essa é a primeira. Vamos ver o que tem dentro delas. A Focoffenday como é de conhecimento geral aí, é uma gravadora da Itália especializada em lançamentos de hardcore punk, especialmente de coisas antigas, mas eles também fazem lançamentos na cena metal, principalmente de obscuridades históricas e coisas assim, materiais de bandas difíceis de conseguir, pouco conhecidas, mas sempre materiais muito relevantes. Um dos donos da Focoffenday é o Giulio Baldizoni, que é vocalista da famosa banda de grind punk noise italiana Cripple Bastards, e ele é um cara que praticamente faz uma curadoria nesses lançamentos da Focoffenday. Então, assim, é um cara que eu respeito muito, tem um conhecimento vastíssimo nessa cena, e ele e o pessoal da Focoffenday, fazer lançamentos de coisas sempre muito relevantes. Eles não lançam porcaria só para fazer número e vender. Então, eu costumo confiar muito no que a Focoffenday lança, e em geral, eu compro os lançamentos deles, porque mesmo se for de coisa que eu não conheço direito, porque eu sei da qualidade e da importância das coisas que eles lançam. Tem algumas pessoas assim e algumas gravadoras que eu sigo e eu mais ou menos assim confio nas coisas que eles lançam. Nessa cena mais noise e mais punk, eu confio muito na Focoffenday, no Giulio Baldizoni, e na cena metal, por exemplo, de coisas mais extremas e obscuras, eu confio muito no Yosuke Konishi, da Nuclear War Now. Bom, então vamos ver o que tem aqui dentro. Caiu um negócio aqui. Anúncios de show. Venezia Hardcore. Cara, olha quem que vai tocar nesse Venezia Hardcore. O Infest, dos Estados Unidos. Uma banda famosa, né, de hardcore grind, que eu nem sabia que a banda estava ativa ainda. É agora, quer dizer, foi, né? 24, 25 de maio de 2024. Eu nem sabia que o Infest ainda estava tocando, não sei se a banda voltou, sei lá o que é isso. É uma banda bem interessante, essa banda, para quem não conhece, o Infest. É um hardcore com umas coisas de grind, bem do comecinho do fim dos anos 80, começo dos anos 90, e uma banda que infelizmente ainda não teve um relançamento do material dela em CD. Impressionantemente, não sei o que acontece. Um cartãozinho do Obscene Extreme, lá da República Tcheca, o famoso festival da República Tcheca, o Obscene Extreme. Cara, como tem banda legal, né? Olha só quem que tocou lá. Immolation, Napalm Death, Autopsy, Hemorrhage, o Ratos de Porão, foi a última edição, julho de 2024. Sabá japonês, Cripple Bastards, Gruesome dos Estados Unidos, Protector da Alemanha, Grind Churn, uma banda antiga de grind sul-africana. Cara, pá de banda. Muito legal. É um festival muito importante, né? Esse Obscene Extreme. Embora, assim, pro meu espírito, do que eu gosto de ver, eu acho que eles têm uma atmosfera um pouco festiva demais pro meu gosto. Eu gosto de uns festos que tem uma pegada um pouco mais, assim, não diria sério propriamente, mas uma pegada um pouco mais
sóbria. Talvez seja esse o termo. Eu acho um pouco festivo demais né, a galera, a gente vê aquela galera do Oficina Psicodélica vestido de pato, de personagem de HQ, né, todo tipo de coisa, tudo. Assim, né, não é bem meu espírito em show esse, não. Me mandou também aqui, essas coisas que eles mandam extra, né? Isso aqui é MBI, isso aqui é um relançamento de uma banda de noise alemã, que eles fizeram em vinil. Eu até tenho essa banda aí, uma banda bem legal. Sei lá o que é isso. Enfim, é um material que eles mandam de bônus, assim, né? Os flyers, os troços assim. Vamos ver o que eu comprei mesmo. Bom, cara, olha isso aqui. Isso aqui é o tipo de coisa que eu pego, embora, verdade seja dito, isso aqui não foi lançado pela Focoffendai, não foi lançado pela Focoffendai, mas assim, o Giulio Baldizoni falava bem lá numa resenhazinha, e eu ouvi assim pelo alto, me pareceu legal, eu então resolvi pegar, né? É o que eu tô dizendo, eu confio muito no que esses caras da Focoffendai falam. Bom, esse Guerrilha Urbana é um vinil relançado pela Impulso Ruim, do Peru, é uma banda peruana, e isso aqui é uma coletânea deles de 1985 1986. Esse Guerrilha Urbana é uma banda lá importante daquele cenário peruano dos anos 80, uma banda de punk hardcore. Realmente eu também não conhecia, eu vi isso lá quando eu fui fazer essa compra na Focoffendai, e eles diziam que era uma banda importante daquela, né, cena peruana dos anos 80, que era uma cena muito interessante, embora pouco conhecida. Tinha coisas muito interessantes ali e coisas extremas, num certo sentido. Eles tinham uma certa semelhança com as cenas brasileiras, que também tinha, né? Aqui a gente tinha uma cena punk hardcore muito forte, principalmente em São Paulo, e a cena de metal extremo mais de BH nos anos 80. Lá no Peru, eles também tinham duas cenas, né? Uma de HC punk e outra de metal extremo, também relevantes e em alguma medida até influenciada pela própria cena brasileira. E esse Guerrilha Urbana, então, era uma dessas bandas lá que, aparentemente, foi uma das bandas assim formadoras da cena punk, uma banda importante naquela cena peruana. Peguei esse vinilzinho lançado por essa Impulso Ruim, lá do Peru. Essa Impulso Ruim, eu já vi inclusive outros lançamentos dele de coisas de metal peruanos. Agora um lançamentozinho de punk hardcore. Guerrilha Urbana, não conhecia, e tá aqui na minha coleção, vou ouvir bem esse vinil. Eu até pretendo fazer depois essas ideias, que eu tenho várias e às vezes não se realizam, né? Por exemplo, eu falei que ia fazer uma da cena de black metal, e até hoje eu tô devendo esse vídeo. Falei que ia fazer da cena noise e até hoje eu tô devendo, né? Mas principalmente por conta da noise, é porque eu tô estudando essa cena para fazer uma coisa legal, né? Mas um lance que eu quero fazer também é uma sobre a cena peruana. Eu tenho muito material da cena peruana antiga, e é uma cena pouco conhecida e muito relevante da América do Sul. Bom, seguindo, esse aqui é o Genki. Eu acho que é assim, se eu não estou enganado, Genki. Se eu por acaso falei o nome errado, não estou conseguindo ler bem aqui o logo da banda, eu vou corrigir como eu sempre faço nos comentários, né? Eu deixo aí sempre todos os discos que eu mostrei, com os nomes, eventualmente, os lugares. Se eu tiver falado alguma coisa errada, vai estar aí corrigido. Bom, esse Genki é mais uma dessas bandas que eu também não conhecia e comprei por conta da indicação da Focoffendai. Esse aqui é um lançamento da Focoffendai, o Genki. E, assim, o que se trata isso daqui? Isso aqui é uma banda japonesa, aquele cenário, vastíssimo cenário japonês dos anos 80, são uma banda, né, de punk hardcore, e esse cenário japonês de punk hardcore dos anos 80 é um cenário fantástico, e tem muita banda. Em regra, a gente só conhecia as bandas mais famosas, né, o Gizmo,
o SOB, né, mais na linha do grind, mas assim, era uma cena repleta de bandas, tanto de metal quanto de punk, mas especialmente no punk, era uma cena muito relevante, e eles tinham uma espécie de um som próprio dos japoneses, que era uma certa desenvolvimento do que os ingleses fizeram a partir do Discharge, mas principalmente do Disorder inglês, que é aquele hardcore de beat, crust, aquele negócio lá, mas assim, com mais agregado elementos de noise, um pouco na linha como o Disorder estava começando a fazer na Inglaterra. Eles pegaram então essa proposta mais do Disorder e radicalizaram. Então assim, é um negócio muito noise, um som cheio de white noise, e é uma sonoridade particular daquelas bandas japonesas, mais ou menos como, por exemplo, os suecos com o death sueco tem uma sonoridade deles, e que assim, tem até a ver com alguns recursos técnicos, por exemplo, usar o Heavy Metal 2, né, HM2, que é um tipo de distorção de guitarra que se usava lá naquela época, lá na Suécia. Eles usaram e deram uma característica para o som deles. Os japoneses também têm essa coisa, eles têm uma certa característica de som, de HC noise. E eu acho, embora eu nunca tenha estudado esse assunto, mas eu acho que eles usavam muito aquele efeito fuzz que se usava nos anos 70, só que um fuzz misturado com outras distorções. Então dá assim uma nuvem de distorção no som deles, e que é engraçado, né? De alguma forma, essa nuvem de som, embora assim com outra significação e com outra maneira de usar no som, totalmente diferente, mas que os noruegueses também tinham de black metal. Né? Deixar esse white noise que engole o som inteiro. Bom, mas isso aqui então é o Junkie, e o que tem aqui nele? Tem um EP deles de 84 chamado Low Life, e um split deles com uma outra banda que eu não conheço chamada Mad Conflux, de 1987. Além de músicas ao vivo tiradas de uma compilação em tape chamada Dirty Party. E tem também um bônus CD com um rehearsal deles de 1983 e mais uns live da época de 83 a 87. Bom, então eu acho que é todo o material do Junkie, essa banda japonesa de HC, crust, enfim, dessa coisa mais noise. Aqui, a Fuck Off and Die está fazendo a divulgação deles, não usando essas nomenclaturas que eu estou usando, eles estão chamando de Raw Thrashing. Enfim. Também, né, aquela cena japonesa, também teve, né, um tipo de crossover, houve uma mistura das cenas punk e metal, principalmente as bandas punk começaram a se influenciar por metal. Lá no Japão isso aconteceu. Mas gerou um crossover muito próprio japonês, que não tem praticamente nada a ver com, por exemplo, o crossover americano, nem o brasileiro. E a Fuck Off and Die, quando eles falam desse tipo de banda, eu já vi que eles usam essa terminologia, mas eles que inventaram isso, né? Raw Thrashing. E eles estão aqui vendendo, né, divulgando o Junkie como se fosse dessa vertente de Raw Thrashing. E é até engraçado, porque eu estava ouvindo uma outra banda um dia desse cenário japonês aí, que tinha elementos de metal, e cara, o som deles de alguma forma me lembrou aquelas bandas do Rio, tipo Whip Striker, que fazem, eles chamam aquilo de metal punk, né? Mas eu não sei se esse pessoal do Rio conhece esse cenário japonês,
dessas bandas, porque era um cenário muito difícil da gente conhecer, um cenário muito obscuro. Eu, por exemplo, o Grande Bicho eu estou conhecendo agora graças a Fall Off and Die. Mas, cara, eu escuto uma certa vibe dessas bandas tipo Whip Striker, dessas bandas mais sujas, que misturam essa coisa do metal e punk. Cara, esse cenário japonês tem um lance que, sabe, me lembra esse tipo de banda. E claro, eles são muito mais antigos, né? Não sei se o pessoal do Rio tem algum conhecimento desse cenário raw thrashing, como a Fall Off and Die tá chamando aqui esse tipo de coisa, lá japonês dos anos 80. Vocês conhecem aí? Não sei se tem alguém ligado a esse pessoal aí que poderia responder isso. Se alguém pudesse responder isso nos comentários, falar um pouco sobre isso, seria muito legal. O vinilzinho é preto. Esse dia aqui, quando eu fui comprar, já estava esgotada a versão colorida, então eu tive que me satisfazer com essa versão, né, em vinil preto mesmo. Aqui o bookletzinho do Junk. Eu acho que é Junk o nome. Junk. Junk. Não sei, eu não estou conseguindo ler direito não, é Junk. J-A-N-K-Y. J-A-N-K-Y. É Junk, né? É uma corruptela de junk, né? De drogado, né? Enfim. Tá aqui o bookletzinho. Esses lançamentos da Fall Off and Die são realmente maravilhosos. Os negócios muito bem cuidados. Fotos lá da galera, a cena punk japonesa daquela época. Uma cena muito doida, né? Eu até comprei um livro recente para conhecer mais dessa cena punk japonesa dos anos 80. Era uma cena muito radical, né? Com gente muito radical, gente muito avant-garde. Bom, vamos continuar vendo aqui o que tem. Cara, olha que bacana, bicho. Esse aqui agora não tem nada a ver com punk. Esse aqui é Death Splatter. É o relançamento do Dysentery. Lembram do Dysentery? Até falei do Dysentery nos meus vídeos sobre Splatter. É uma banda alemã de Death Splatter. Esse aqui é o famoso disco deles, Bring Me No Tears, que foi lançado originalmente, acho que em 92, alguma coisa assim. Nem me lembro quem é que lançou isso. O CD, eu tenho aí o CD original. Não me lembro quem foi que lançou, mas enfim. Um disco difícil, que ficou out of print rapidamente, esse disco. Está sendo relançado agora em vinil pela Fall Off and Die, em parceria com a Nuclear Abominations, que também é um selo lá da Itália. E aqui é o Bring Me No Tears, e tem também uns bonus tracks tirados de uma session tape. Session tape. Deve ser a demo deles, eu acredito. Então tá aqui, um disco que um disco bem bacana, um disco estranho, cara. Uma gravação assim, não tão pesada, não soa muito splatter a sonoridade, inclusive, da banda, mas é muito estranho. Eu acho um som interessante o que eles fazem. Vamos ver aqui o vinilzinho. Esse vinilzinho tá colorido. Olha aqui, bacana, né? A cor do vinil, massa. Esse Dysentery, na verdade, é um lançamento que seria da Nuclear Abominations, que é um outro selo lá italiano. Esse Nuclear Abominations é um selo mais mesmo de metal e coisas assim muito dementes de metal, assim, uns negócios quase barulheira só. Aqui tem o bookletzinho do Dysentery. Essa é a capa. Essa aqui que é a Nuclear Abominations, esse é o logo deles. E aí o que aconteceu? Essa Nuclear Abominations, ela faz uns lançamentos super obscuros. E o que aconteceu? Esse cara que era dessa Nuclear Abomination era um negócio tão pequenininho, essa Nuclear Abomination e tal, sei lá.
Enfim, o cara não tinha muitos recursos, essa que é a verdade. Parece que faliu essa Nuclear Abomination. O cara não consegue mais lançar, ele não consegue mais ter dinheiro para fazer os lançamentos dele. E aí as coisas que estavam agendadas para sair pela Nuclear Abomination parece que vão sair agora pela Fuck Off Hentai. E, cara, olha, só para ver o nível de extremismo que são os lançamentos dessa Nuclear Abominations. Eles, há um tempo atrás, tinham divulgado que iam relançar a primeira e seminal demo do Anal Birth americano. Isso mesmo, do Anal Birth, a banda de Gore Noise, a banda que praticamente fundou o Gore Noise, o Anal Birth americano. Eles tinham prometido relançar em vinil a demo Infant Butchering, a demo de 96, que basicamente, né, o Adam Rotella do Anal Birth, basicamente ele botou a pedra fundamental do Gore Noise com essa demo. A Nuclear Abominations já tinha feito um anúncio de que ia lançar em vinil essa demo Infant Butchering de 1996. Mas isso tem uns 2 anos, esse anúncio, pelo menos, se não tiver mais. E o que eu fiquei sabendo que os caras estavam adiando o lançamento, é que simplesmente o selo do cara faliu. Ele não conseguiu mais se financiar, enfim. E parece que a Focus Hentai assumiu os lançamentos da Nuclear Abomination. Se isso for mesmo verdade, significa que o Anal Birth, mais dia menos dia, vai sair pela Focus Hentai, esse disco fantástico do Anal Birth, que é assim, uma das coisas, eu acho que é uma das coisas mais radicais já gravada em música metal ou punk em todos os tempos. É essa demo do Anal Birth. Mas enfim, vamos aguardar e ver se esse negócio vai sair mesmo. Agora, o que saiu, além do Dysentery, que eu já mostrei que era da Nuclear Abomination e está saindo agora em parceria com a Focus Hentai, a outra coisa que saiu é isso aqui, cara. Rotten Flesh do Brasil, finalmente em vinil. Finalmente em vinil, o disco mais importante de splatter death metal já gravado no Brasil e um dos discos mais importantes de death splatter já gravados no mundo, Rotten Christ, de São Paulo. Cara, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Aqui você tem, né? Aqui você tem o clássico Submandible Lymphatic Muscles, de 1994. Você tem o Infanticius Monstrosities, o EP de 1993. E, além disso, você ainda tem um Rehearsal, de 1994. E o Horrific Atrocities, que é o rehearsal deles de 1991. Foi a demo de 1991. E ainda tem ao vivo de 1993. E 2 covers, um do Agathocles e um do The Sexorcist, que é uma banda de death splatter holandesa, lá naquela época. Cara, ou seja, isso aqui é uma compilação com material integral do Rotten Flesh. Se eu não me engano, é a versão em vinil de um CD que havia saído há mais tempo com a compilação do Rotten Flesh. Cara, isso é absolutamente obrigatório. Absolutamente obrigatório. Esse lançamento aqui é de uma importância, cara, de uma importância. E eu espero que com esse lançamento o Rotten Flesh tenha mais reconhecimento lá fora do que ele teve até hoje, porque é uma banda muito subestimada. Eu diria que é subestimada até mesmo aqui no Brasil, o Rotten Flesh, mas sem dúvida nenhuma é uma banda super subestimada fora do Brasil. Eu diria que é praticamente desconhecida do cenário maior lá fora, o que é um crime, cara, porque isso aqui é uma das maiores bandas de death splatter que já surgiram e, cara, brasileira, né? De São Paulo. Até, infelizmente, o
o Reginaldo, né? Era o nome dele, né? Reginaldo. Ele faleceu de câncer aí tem alguns anos. Uma perda enorme, né? Ele até eu vi que ele estava. Eu vi uma entrevista dele há um tempo atrás que ele estava dizendo que estava para reativar o Rotten Flash e tudo. Enfim, uma perda, né? Para a música pesada brasileira e mundial. Mas está aqui, né? Registrado finalmente em vinil o material do Rotten Flash. Vamos dar uma olhada no vinilzinho. Tá aqui o vinilzinho. Cara, eu ainda queria, porque eu sou tão fã daquele do Submandible, que, porra, eu queria que eles lançassem isso e é capaz disso caber até num 10 polegadas. Que eles fizessem um vinil especial para o Submandible. Só para o Submandible. Porque aqui é a coletânea que tem além do Submandible, todo o material deles, né? Mas eu queria que isso fosse relançado com a capa do Submandible e só o Submandible. Eu tenho a impressão que dava até num 10 polegadas. Quem sabe alguém aí no futuro não lança, hein? Quem sabe um picture. Olha aí que legal que ia ser um picture 10 polegadas com o famoso, né? O seminal EP Submandible do Rotten Flash. Bom, então tá. Mostrei o Rotten Flash. Vamos ver o que mais tem aqui. Cara, puta merda. Olha que coisa bacana, bicho. Catasexual Urge Motivation, lançado em vinil. O full length deles, The Encyclopedia of Serial Murders. Tá aqui. Lançado também numa parceria de novo pela Nuclear Abominations e Fuck Off and Die. Ia ser lançado só pela Nuclear Abominations, mas ela praticamente faliu, então a Fuck Off and Die está pegando os lançamentos, né? Vamos torcer para sair o Anal Birth também. Tá aqui, olha só, cara, esse Gatefolded. Puta que o pariu, do Catasexual Urge Motivation. Maravilhoso Catasexual Urge Motivation. Esse aqui é o full length deles. Vamos ver se tem aqui algum booklet aqui dentro. Não, parece que não. Vamos ver o que tem mais aqui fora. Aqui fora é um disco, inclusive, duplo. Disco duplo. Olha só. Do Catasexual. O outro também é a mesma cor. Tá dando meia hora. Só vou terminar mais esse pacote aqui e também vou parar. Cara, que bonito, né? Que lindo esse disco. Caramba, bicho. Olha que coisa bonita. Que coisa bem cuidada, né? Para mostrar que metal extremo também pode ser feito com muito esmero, né? Não é porque um negócio é extremo que precisa ser feito de qualquer jeito, né? Pode ser feito com cuidado pensando no colecionador. E aqui o booklet dele é colado, né? Tem aqui umas informações e tal. Mas assim, não é muito informativo. Para quem conhece, inclusive, o Catasexual Urge Motivation, todos os lançamentos dele, em geral, são assim mais... tem um aspecto mais sóbrio, assim, né? Eles não dão muita informação, é uma coisa mais minimalista. Os lançamentos do Catasexual Urge Motivation costumam ser mais minimalistas. Mas aqui a capa do disco, né, o Gatefolded, é maravilhoso. Puta que o pariu. E um vinil duplo. Bom, já terminando então esse pacote, a última coisa aqui, tem mais um disquinho. Na verdade tem dois ainda. Ah, sim. Esse aqui é uma banda também de splatter, chamada Necrolepsy. Necrolepsy. Eu não conhecia essa banda. Não conhecia. Incrível, né? Cara, o cenário de metal extremo e punk, cara, isso é uma viagem sem fim. Você, quanto mais mergulha, mais você vai encontrando camadas para mergulhar cada vez mais profundo.
Eu digo isso porque, assim, splatter é uma coisa que eu curto muito, death metal, splatter, esse tipo de coisa. Curto muito, conheço bastante coisa, tenho muita coisa em coleção, mas jamais tinha ouvido falar desse Necrolepsy, por exemplo. E isso aqui é uma banda antiga, de princípio dos anos 90, finlandesa, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. E tem aqui as demos dele: Rotten Peace, Death Noise e Necrocaus. Vamos ver aqui se tem mais informações. Tá aqui, ó. Tem a fotinho da demo, a reprodução da demo. Aqui o outro lado, Necrolepsy. Vocês conheciam Necrolepsy? Eu não conhecia. Nunca ouvi falar na época, não ouvi esse negócio na época, e é uma banda antiga da Finlândia. Eles não botaram aqui a data, mas isso aqui é do começo dos anos 90. E esse CDzinho aqui que acompanha, eu acho que é o mesmo material que tem no vinil. Tem aqui um rehearsal de 2010. Será que a banda voltou em 2010? Agora estou um pouco assim sem saber, mas pelo que eu li lá na descrição quando eu comprei, era uma banda antiga, dos anos 90. Se eu estiver falando alguma coisa de errado, aí nos comentários vai estar corrigido. Mas é Necrolepsy o nome da banda. Banda de splatter da Finlândia. Vamos mostrar só agora o vinilzinho. Olha que vinil bonito. Puta merda. Que bonito esse vinil. Olha. Lindo, hein? Que bacana, cara. Que bacana. Bom, então foi esse o Necrolepsy. E o último vinil que tinha nesse pacote, com isso eu vou terminar esse vídeo e terminar o vídeo dessa semana. Ainda tem mais 2 caixas aqui da Folk of Time, mas eu vou deixar para a semana que vem. A última coisa que veio olha, cara, as demos do Carnage em vinil. Carnage da Suécia. Death Splatter também. Puta merda, cara. Carnage é demais, né? Carnage é demais. Que banda espetacular. Aí aqui tem as 2 demos dele, The Day Man Lost, em 2 versões diferentes, e a segunda demo deles, Infestation of Evil. Das melhores coisas que a cena de death metal sueca produziu, Carnage. E aqui, nessa época das demos, era aquela formação inicial do Carnage, né? Não era, porque aí teve a formação inicial do Carnage, que foi em 89, 88 ali. Aí a banda acabou, uma galera que era do Carnage formou o Dismember e acabou o Carnage. Aí o que aconteceu foi que, um tempo depois, alguns dos caras originais reativaram o Carnage com alguns membros do Dismember, e aí gravaram o famoso Dark Recollections, que é o puta disco, né? Mas, assim, o Carnage original mesmo, ele terminou com essas 2 primeiras bandas, com essas 2 primeiras demos. Depois, a banda foi reativada para gravar o full. Gravou o full e aí acabou de novo. Essa que é a história, né? Então aqui é um material do Carnage original mesmo, nessas 2 primeiras demos. Embora, cara, o Dark Recollections, acho que não deixa, embora não seja a formação original, que os próprios suecos consideram que é a formação original do Carnage, naquele livro sobre Death Metal do Daniel Wakerroth, Swedish Death Metal, ele conta essas histórias todas. Cara, o Darkness Recollection não deixa nada a dever a essas 2 demos, né? É absolutamente maravilhoso. Para mim, os 3 discos assim, que eu acho que são o creme de la creme do Death Metal sueco, os 3, que eu coloco os 3. É o Dark Recollections, do Carnage, o Left Hand Path, do Entombed,
E um que eu coloco assim, muita gente acha estranho, mas, cara, eu acho tão fabuloso aquele disco que eu coloco junto desse. Não é Dismember, não é Grave, muito menos At The Gates. É Tiamat, o primeiro do Tiamat, quando eles gravaram, ainda se chamando Treblinka, o Sumerian Cry, embora eles já tenham lançado com o logo Tiamat, né? Mas eles gravaram, ainda se chamavam Treblinka. Aquele disco que devia ter saído como Treblinka, porque ele é muito diferente dos discos seguintes do Tiamat. Cara, aquele disco pra mim, puta que pariu, são os 3 maiores discos de death metal sueco de todos os tempos. Bom, mas então, isso aqui é o lançamento em vinil das 2 clássicas demos do Carnage. Olha o bookletzinho. Inclusive, a Infestation of Evil eu não tenho, mas essa primeira aqui, The Day Man Lost, eu tenho original na minha coleção. É uma das demos que eu mais assim tenho carinho, é essa demo do Carnage, The Day Man Lost, que é realmente a demo, é a única demo em que a gente pode dizer que eles tocavam splatter, porque aí já na segunda demo eles passaram a tocar death metal. Tá aqui, ó. O bookletzinho. Cara, como tinha banda fabulosa nessa época na Suécia, né? A gente vê esses cartazes aqui, inacreditável, né? E eram uns moleques tocando com uma meia dúzia de espectadores, que eram os outros caras das outras bandas assistindo, basicamente. Que coisa incrível que devem ter sido esses shows, né? Esses momentos que ficam perdidos na história, né? Ou você tava lá, deu a sorte e tudo, mas esses momentos, né? Incríveis, assim, né? Como os Beatles na Alemanha, né? Eu não sou muito fã de Beatles, mas assim, esses momentos incríveis, né? Você podia estar num bar lá na Alemanha e tá tocando os Beatles. Esses caras tocando, não sei não, uns ingleses aí, depois virou Beatles. Né? E imagina você ter visto um show desse, né? Era mais ou menos o que acontecia nessa época, né? Do death metal sueco. Aqui a capa do Infestation of Evil. E o vinilzinho, que vinilzinho bárbaro. Que bárbaro esse vinilzinho. Olha só, cara, puta que pariu. Caralho, que coisa massa, né? Isso aqui realmente é um tesão para colecionador. Porra, que vinilzinho bonito. Bom, e o que é mais importante, né? O som que tem nele é fuderoso. Bem, então eu também acho massa esses adesivos assim, falando dos lançamentos, né? Tudo uns detalhezinhos que fazem, né, o fetichismo do colecionador. Bom, então com isso também eu vou encerrando esse vídeo por aqui e na semana que vem continuamos com caixas da Focus Fendai. Até lá e no mais, keep pounding metal!